muito bem-vindos, queridos amigos, e juntos com a Palavra de Deus, nós queremos nos preparar para a liturgia deste dia 24 de julho, quando celebramos o 17º domingo do tempo comum. Neste domingo, o quarto domingo de julho, nós celebramos também o Dia Mundial e a Jornada Mundial pelos Avós, uma iniciativa aí que tem ganhado força com o Papa Francisco. E hoje então é o dia especial, desde lá do Vaticano, em tantos lugares aí pelo mundo, e aqui também em nossa paróquia, vamos celebrar esse Dia Mundial dos Avós. Na verdade, o Dia dos Avós é na terça-feira, dia 26 de julho, dia de Santana e São Joaquim, os avós de Jesus, pais de Nossa Senhora. Mas a celebração mundial, aí comunidade da igreja, ela acontece no domingo, no quarto domingo de julho, para que juntos aí na comunidade, porque domingo geralmente a comunidade se reúne para rezar, a gente possa celebrar com muita alegria o Dia dos Avós e rezar por todos eles. Então, a todos os nossos avós e avós, nosso abraço fraterno e a bênção especial de Deus. Passemos assim ao primeiro passo para preparar a liturgia dominical, que é o passo da leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-la? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura, continuação da primeira leitura do domingo passado, onde aqueles 3 homens chegaram até a tenda de Abraão e ali Abraão lhe serviu um grande banquete. Esses 3 homens, lembrando aí a Santíssima Trindade, sinal de Deus, sinal da presença de Deus na tenda de Abraão. E aqui, caminhando um pouco mais com esses 3 homens, Abraão aqui tem um diálogo com a Santíssima Trindade, um diálogo com Deus, falando sobre oração e justiça. Deus pretende destruir a cidade de Sodoma por conta dos muitos pecados que ali existem, e Abraão insiste: mas vais destruir a cidade mesmo se lá tiver algum justo? O justo vai morrer inocentemente, isso é justo? E aí o Senhor diz: não, se lá ainda houver algum sinal de justiça, eu não destruiria. Mas eu acho que não houve nenhum sinal de justiça. Os justos foram retirados da cidade
e assim a cidade depois, nós sabemos pela história bíblica, foi destruída por conta da sua infidelidade. Mas aqui é interessante notar, e aqui já um cuidado com essa leitura, aqui é um diálogo, né, entre Deus, aqueles três homens, né, que personificam a presença de Deus, e Abraão. Cuidado então, porque aqui há muitas frases, entre aspas, né, indicando aqui o diálogo que acontece, e a gente precisa fazer bem as pontuações e a entonação de diálogo que existe nessa leitura. Cuidemos com algumas expressões que, de um modo geral, uma leitura tranquila, mas o nome do livro, Gênesis, com acento no primeiro E, Abraão, com dois As, o segundo que tem o tio, nome das cidades, Sodoma e Gomorra, e outras expressões, clamor, irias exterminá-los, com acento ali também no A. O salmo responsorial desta liturgia, Salmo 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Cuidemos com este salmo, ele é relativamente um pouco mais longo. A terceira estrofe tem 8 versos, então aqui é uma estrofe bem comprida. Então cuidemos aí, quem for cantar o salmo, para encaixar a melodia. Como aqui é um verso com uma estrofe com 8 versos, uma sugestão, né? Não há em nenhum lugar escrito isso, não é uma orientação específica, né? Que a liturgia manda que seja assim. Mas em alguns casos na liturgia a gente pode ouvir o bom senso. Numa estrofe com 8 versos, nós podemos, se não afetar o texto, dividir ela em duas, né? Cantar ou rezar 4 versos, fazer ali no meio a resposta e depois fazer a outra parte como se fosse uma nova estrofe, né? Fazer de 4 versos, como é o costume. Mas é uma sugestão. Então aí os grupos de cantos, quem for ler, veja se assim é necessário, ou se não, pode permanecer a configuração original do salmo, que não há problema nenhum. Cuidemos aqui nesse salmo, porque várias vezes aparecem os verbos com S no final, então a gente precisa pronunciá-los bem. Ouvistes, cantar-vos,
aumentastes, escutastes. Então a gente precisa pronunciar bem essas palavras, né? Também com esse S aí no finalzinho. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo pregando aos Colossenses, falando aqui de uma tradição antiga dos judeus, a circuncisão. Para um judeu ser reconhecido, oficialmente judeu, né, o homem judeu, ele precisava passar pela circuncisão, que era uma cerimônia religiosa que se cortava a pele do órgão genital masculino, né? Então esse era a cerimônia obrigatória para todo judeu. O judeu que aqui se converte para o cristianismo, ficava a pergunta lá no começo da igreja, precisa passar também por essa cerimônia? E aí Paulo diz que agora o que nos importa é a cruz de Cristo. A circuncisão já passou, já é algo passado, algo antigo. Agora a nossa fé está na cruz do Cristo crucificado e ressuscitado. Então, para a fé, não precisa mais da circuncisão, ou de obras antigas, ou de obras dos antepassados. Para ter a fé, agora basta crer no crucificado e no ressuscitado. E o Evangelho, retirado de São Lucas, que aqui vai nos falar muito sobre o tema da oração. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia desse 17º domingo do tempo comum, estamos aí praticamente na metade do tempo comum. E nos vem, através da liturgia, esse tema da oração. Primeiro, no Evangelho, nós identificamos que Jesus rezava. Primeira informação importante. Depois, era costume que o mestre ensinasse os seus discípulos a rezar. João ensinava os seus discípulos. E aí agora, a terceira informação, os discípulos de Jesus pedem que Jesus lhes ensine a rezar, porque eles não sabiam rezar. Daqui podemos tirar algumas informações importantes para a nossa meditação. A oração
ela é fundamental na vida de um cristão. Um cristão que não reza se perde na vida espiritual. Jesus também rezava. Ele, o próprio Deus, rezava. Quem somos nós também? Precisamos desta oração. Depois, o mestre ensina seus discípulos. Pai e mãe devem ensinar seus filhos a rezar. O padre deve ensinar bem a sua comunidade a rezar, deve ser um padre orante que, através do exemplo, ensine sua comunidade. O diácono, o coordenador de pastoral, o coordenador dos movimentos da comunidade, tem que, sobretudo, lutar para que aqueles que estão ao seu pastoreio, né, os seus membros da pastoral, aqueles da comunidade, rezem também. Às vezes no trabalho pastoral a gente faz atividades muito ativistas, né? Promoção para isso, festa para aquilo, jantar, almoço, café, etc. Reunião, e a gente não coloca o nosso grupo para rezar, a gente não ensina o nosso grupo de pastoral a rezar. Então o coordenador de pastoral deve primeiro ensinar os seus a rezar. O mestre ensina seus discípulos a rezar. E Jesus, numa terceira mensagem bonita que nós temos aqui dessa liturgia, nos ensina o modelo da perfeita oração, o Pai Nosso. A gente precisa colocar a nossa oração pessoal ao lado do Pai Nosso e comparar. Como é que está a nossa oração? Se ela estiver parecida com o Pai Nosso, nossa oração está boa. Se ela estiver longe do Pai Nosso, precisamos rever a nossa oração. Pai Nosso é modelo de oração perfeita. Primeiro, porque nos foi dado por Jesus. E depois, porque no Pai Nosso nós temos primeiro uma oração que se dirige a Deus. Às vezes a gente reza se dirigindo a nós e não deve ser assim. Nossa oração é sempre dirigida a Deus, ao Pai. Agradecer primeiro, né? Santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, que o teu reino aconteça entre nós. Então, agradecer pelas graças do Pai e depois pedir o pão nosso, o perdão, né? E pedidos que valham a pena. É isso que o Pai Nosso nos ensina. E uma outra lição muito bonita e importante é que essa oração nossa, estamos aqui na metade do tempo comum, não deve ser uma oração desanimada, mas precisamos aí sim nos animar e estar sempre perseverantes na nossa oração. Assim como Abraão foi perseverante, pedindo lá por Sodoma e Gomorra, assim como Jesus contou na parábola, olha, se você for pedir para um amigo algo emprestado, ele não quiser te emprestar, insista, 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 até que ele te atenda. Assim deve ser também a nossa oração. Que nós possamos rezar bem, rezar com Jesus e rezar insistentemente para que os nossos pedidos, bem feitos, ao modelo do Pai Nosso, sejam atendidos. Juntos vamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade e nós vamos responder depois de cada oração. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Conduzi vossa Igreja e fortalecei-a em sua missão, para que ela seja testemunha fiel de vosso reino, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Fazei de nossas comunidades ouvintes atentas de vossa palavra e solidárias com as urgências e necessidades de vosso povo, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Tocai na consciência de nossos líderes sociais, para que sejam justos e respeitem a equidade na distribuição do bem comum na pátria, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Libertai por vossa misericórdia os que estão oprimidos, e dai vossa paz às crianças e aos jovens, às famílias e aos idosos, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Fazei com que o sínodo de vossa Igreja nos una como vosso povo e nos faça caminhar juntos na força de vosso amor libertador, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Que nós possamos, como contemplação desse momento, olhar para a nossa vida, para o Evangelho desse domingo, o modelo de oração que Jesus nos apresenta e fazer um gesto concreto. Primeiro pensar como está a nossa oração, nossa vida de oração, particular, mas também comunitária. E depois, rezar por alguém que precisa. Tente imaginar aí alguém que passa por alguma situação, alguma dificuldade, precisa de uma prece especial. Então faça um gesto concreto de ir até um lugar sagrado, uma igreja, diante do Santíssimo, numa gruta, num santuário,
e rezar por essa pessoa, fazer uma intenção de oração por ela, para que a maneira como nós rezamos pelos outros, alguém também se lembre de rezar por nós. Aqui já faço meu compromisso de rezar por você, que está sempre conectado, sintonizado com a gente, nos acompanha nessa leitura orante. Com certeza durante essa semana vou lembrar de todos vocês aqui que nos acompanham no nosso exercício da Lexio Divina. E assim, com muita fé, nós vamos celebrar e vivenciar o 17º domingo do tempo comum.